Nos tempos antigos, na próspera cidade de Ur, vivia um homem chamado Abrão. Ele e sua esposa Sarai levavam uma vida tranquila. Mas Ur, como todas as grandes cidades de seu tempo, estava mergulhada em idolatria. As pessoas adoravam deuses pagãos, ofereciam sacrifícios a estátuas de pedra e madeira, e buscavam prosperidade através de rituais. Apesar de sua vida confortável, havia um pesar profundo no coração de Sarai. Ela não podia ter filhos. Para Abrão e Sarai, isso era uma grande tristeza, pois naquela época, ter descendência era fundamental. Mas Deus tinha um plano muito maior para Abrão e Sarai, que eles ainda não compreendiam. Em uma noite tranquila, sob o vasto céu estrelado, Deus falou com Abrão. Ele o chamou para deixar sua terra e sua família, para ir a uma terra que ele prometeu mostrar-lhe. Deus fez uma promessa: farei de ti uma grande nação, e abençoarei o teu nome. Em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essas palavras mudariam a vida de Abrão para sempre. Sem hesitar, Abrão obedeceu ao chamado de Deus. Ele deixou para trás sua terra natal, Ur, sua família, e tudo o que conhecia, partindo com Sarai, Ló, e todos os seus servos e bens. Eles iniciaram uma jornada em direção ao desconhecido, guiados apenas pela promessa de Deus. Abrão, Sarai e Ló atravessaram desertos, montanhas e vales, enfrentando os desafios de uma longa viagem. A fé de Abrão era sua maior força, pois ele sabia que Deus estava com ele em cada passo. Eles caminhavam em direção à terra prometida, embora ainda não soubessem o que os aguardava. Logo após chegar à terra de Canaã, Abrão enfrentou sua primeira grande provação. Uma fome severa assolou a terra. Não havia comida suficiente para sua família e seus servos. Diante da crise, Abrão decidiu descer ao Egito, onde havia provisões. Abrão temia pela segurança de Sarai. Ele sabia que sua esposa era muito bela, e temia que os egípcios pudessem matá-lo para ficar com ela. Ele pediu a Sarai que dissesse que era sua irmã, para que sua vida fosse poupada. A beleza de Sarai foi notada pelos oficiais do faraó, que a levaram para o palácio. O faraó a tomou como sua esposa, acreditando que ela era apenas irmã de Abrão. Mas Deus não permitiu que o faraó tocasse em Sarai. Ele enviou pragas ao palácio, revelando a verdadeira identidade de Sarai. Furioso, o faraó chamou Abrão e devolveu Sarai, ordenando que eles deixassem o Egito imediatamente. Apesar da vergonha, Abrão partiu com grandes riquezas, sabendo que Deus havia protegido sua esposa e cumprido sua promessa. Abrão e Ló voltaram à terra prometida, mas logo perceberam que suas posses eram grandes demais para que vivessem juntos. Os servos de Abrão e Ló começaram a brigar por pastagens e água. Então, para evitar conflitos, Abrão ofereceu a Ló a escolha das terras. Ló olhou para as planícies férteis perto da cidade de Sodoma e escolheu viver ali. Ele deixou seu tio Abrão e se estabeleceu na região, enquanto Abrão permaneceu nas colinas de Canaã. A separação foi amigável, mas traria grandes consequências no futuro. Após a partida de Ló, Deus apareceu novamente a Abraão e reafirmou sua promessa. Ele disse: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei tua descendência como o pó da terra, tão numerosa que ninguém poderá contar. Abraão construiu um altar em gratidão, confirmando sua fé nas promessas de Deus. Os anos se passaram, e Sarai continuava estéril. Ela sabia da promessa de Deus a seu marido, mas não conseguia entender como poderia se cumprir sem um filho. O desespero a levou a tomar uma decisão difícil. Na tentativa de cumprir a promessa de Deus de sua própria maneira, Sarai ofereceu sua serva egípcia, Agar, a Abraão, para que ele tivesse um filho através dela. Abraão aceitou a proposta de sua esposa, e Agar concebeu. Agar deu à luz a Ismael, o primeiro filho de Abraão. Embora Sarai pensasse que esse seria o cumprimento da promessa, Deus tinha outros planos. Ismael seria abençoado, mas o herdeiro da promessa ainda não havia nascido. O nascimento de Ismael trouxe tensões ao lar de Abraão. Agar, agora mãe do filho de Abraão, começou a desprezar Sarai, e Sarai ficou amargurada. A relação entre as duas mulheres se deteriorou rapidamente. Quando Abraão tinha 99 anos,
Deus apareceu novamente a ele, e fez uma aliança eterna. Deus prometeu que ele seria o pai de muitas nações, e mudou seu nome de Abrão para Abraão. O sinal dessa aliança seria a circuncisão de todos os homens da casa de Abraão, incluindo ele próprio e Ismael. Algum tempo depois, 3 visitantes celestiais apareceram no acampamento de Abraão. Um deles, o Senhor, anunciou que Sara, apesar de sua velhice, daria à luz um filho no ano seguinte. Sara riu ao ouvir isso, pois ela já tinha 90 anos, mas o Senhor a lembrou. Haveria algo impossível para o Senhor. E assim, no tempo certo, Sara concebeu e deu à luz um filho, exatamente como Deus havia prometido. Eles o chamaram de Isaque, que significa riso, pois Sara riu de alegria ao ver o cumprimento da promessa de Deus. Quando Isaque foi desmamado, Abraão fez uma grande festa para celebrar. No entanto, Ismael, o filho mais velho, zombava de Isaque. A tensão entre Ismael e Isaque começou a crescer, e Sara, preocupada com o futuro de seu filho, tomou uma decisão difícil. Sara pediu a Abraão que mandasse Agar e Ismael embora, temendo que Ismael pudesse ameaçar a herança de Isaque. Com o coração pesado, Abraão obedeceu. No entanto, Deus prometeu a Abraão que cuidaria de Ismael e faria dele uma grande nação. No deserto, Agar e Ismael quase morreram de sede. Mas Deus ouviu o choro de Ismael e abriu os olhos de Agar, mostrando-lhe um poço de água. Deus renovou sua promessa de que Ismael seria o pai de uma grande nação. Alguns anos depois, Deus testou Abraão de uma maneira inimaginável. Ele pediu que Abraão oferecesse Isaque, seu único filho, em sacrifício. Com obediência inabalável, Abraão partiu com Isaque em direção ao Monte Moriá, carregando a lenha para o sacrifício. Durante a viagem, Isaque perguntou ao seu pai: Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, com lágrimas nos olhos, respondeu: Deus proverá, meu filho. No topo da montanha, Abraão construiu um altar e amarrou Isaque sobre ele. Ele levantou a faca, pronto para obedecer a Deus, mesmo que isso significasse perder seu único filho. Mas no último momento, a voz de Deus o interrompeu. Deus disse: Abraão, não faças mal ao menino. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu único filho. Abraão olhou ao redor e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele sacrificou o carneiro em vez de Isaque e chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Abraão, já idoso, sabia que a promessa de Deus deveria continuar através de Isaque. Ele enviou seu servo Eliezer, à sua terra natal, para encontrar uma esposa para seu filho. Eliezer orou a Deus, e Deus o guiou até Rebeca, que se tornou a esposa de Isaque, assegurando a continuidade da linhagem. Pouco tempo depois, Sara faleceu. Abraão a enterrou na caverna de Macela, a primeira porção de terra que ele comprou na terra prometida. A perda de sua companheira de toda a vida foi dolorosa, mas Abraão confiava que Deus ainda cumpriria sua promessa. Aos 175 anos, Abraão faleceu em paz, satisfeito com a vida que Deus lhe deu. Ele foi sepultado ao lado de Sara, e sua descendência continuaria a crescer, cumprindo a promessa que Deus fez a ele muitos anos antes. História de Abraão é mais do que uma simples jornada de fé. É a história de um homem que foi chamado para algo maior do que ele próprio poderia imaginar. Abraão deixou sua casa, suas raízes, e partiu em direção ao desconhecido, guiado apenas pela promessa de Deus. E mesmo diante das adversidades, da incerteza e das provas mais dolorosas, ele permaneceu firme, acreditando no impossível. O legado de Abraão não está apenas em sua descendência física, que se tornou o povo de Israel, mas em sua descendência espiritual. Ele é o pai da fé, um exemplo para todos nós que seguimos o caminho da fé em Deus. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu, não apenas nas gerações de seu tempo, mas também através de Jesus Cristo, o descendente prometido que traria bênçãos a todas as nações da terra. Abraão nos ensinou que a verdadeira fé exige entrega total, obediência absoluta e confiança inabalável. Sua vida é um lembrete de que, quando confiamos em Deus,
Ele sempre cumpre suas promessas, mesmo que os caminhos sejam difíceis e os desafios grandes. O legado de Abraão continua vivo em todos aqueles que, como ele, acreditam nas promessas de Deus e caminham pela fé. E agora, eu pergunto a você: qual promessa de Deus você está esperando se cumprir em sua vida? Assim como Abraão, você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível? Está pronto para dar um passo de fé, sem saber exatamente para onde Deus o está levando? Se esta história tocou o seu coração e te inspirou a viver com mais fé, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar nos comentários o que mais te impactou, e seguir nosso canal para mais histórias bíblicas que edificam e inspiram. Juntos, vamos continuar aprendendo com exemplos como o de Abraão, fortalecendo nossa fé a cada dia. E lembre-se, assim como Abraão, você também pode fazer parte de uma promessa maior.